Olá, bom dia para você nessa quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. Você que ouve as lições da vida de um santo, sou o missionário Felipe Frazão e a partir de agora nós vamos ver mais alguns pontos da vida de um santo muito conhecido, muito popular em toda a igreja. Que Deus te abençoe, compartilhe, favorite, coloca teu comentário, ative o sininho e espalhe essa graça pelo mundo. Um pouco da vida de São Vicente, São Vicente de Paulo, o conhecido os vicentinos, né, que são espalhados pelo mundo, tem muitas congregações. E olha o que diz, o São Vicente de Paulo nasceu em uma aldeia no sul da França, era lá na França, era um francês, foi batizado no mesmo dia, família muito católica, seus pais eram muitos católicos, muito cristãos. Ele era o terceiro filho da família, né? O seu pai teve 6 filhos em geral, né? Ele sempre, desde cedo, se destacou pela sua inteligência, como Daniel, como aqueles 3 jovens da fornalha, muito inteligente, né? E também muito devoto, tinha uma devoção pela fé, tinha o gosto pela oração. Isso é muito interessante, né? Aos 19 anos era tão devoto e tão inteligente que aos 19 anos, né, tinha facilidade nesse tempo de entrar mais rapidamente e mais cedo nos seminários e nos conventos. E aos 19 anos ele já era um sacerdote, um padre, né? Olha o interessante, né? E ali, ele sendo padre, ele passa por uma provação tremenda. Ele recebe uma doação de uma viúva muito rica e ela decide dar, né, a sua herança a esse padre. E ele tinha que buscar essa herança em outra cidade, né, e tinha que ser de embarcação. E São Vicente foi buscar esse presente que ele tinha ganhado, e no caminho o navio é atacado por piratas. Imagina o navio atacado por piratas, muita gente morreu, muita gente se perdeu naquele mar, morrendo e perdendo sua vida. E ali ele, por providência divina, ele é, né, vendido a outros, pego pelos piratas e vendido em outros comerciantes, que nesse tempo se comercializava as pessoas. E ele foi até chegar nas mãos de uma pessoa, e ele cantando os benditos de Deus, como a história de São Paulo e Silas na prisão, ele cantando, e aquela mulher que tinha o seu marido que tinha comprado, eles eram pagãos e eles tinham comprado São Vicente. Imagina só a história, eles compraram São Vicente, eles eram de uma religião pagã, e a fala e o cântico que entoava na boca e no coração de São Vicente conquistou o coração daquela mulher, a ponto dela querer saber quem era esse Deus que ele servia, quem era esse homem que ele servia, que Deus era esse, porque o seu marido tinha abandonado essa religião. E ali conquista o coração do seu esposo a ponto de decidir soltar São Vicente. E São Vicente sai daquele lugar e Deus direciona São Vicente até uma localidade, e ali ele se encontra com a igreja, ele começa a fazer um trabalho e vai se destacando e vai crescendo, e Deus vai colocando, vai abrindo portas na vida de São Vicente, a ponto dele realizar a obra de Deus, né, ali até chegar em Roma novamente, com as virtudes que ele tinha, que era a caridade e a humildade. Ele foi passando de degrau em degrau e voltou. Por tanta perseguição, por tanta provação, por tudo que ele tem passado, ele chega até Roma e começa a exercer novamente o seu ministeriado como sacerdote. Assim é eu e você, amado. Qual é a provação que você passa? Qual é a dificuldade que você passa? Qual é a virtude que você tem? Qual é a virtude que nós precisamos? Da humildade? Da caridade? Da perseverança na provação? O que nós precisamos? Aprendamos com São Vicente, um homem que viveu no seu dia a dia uma profundidade tão grande, a ponto de hoje ser espalhada pelo mundo inteiro os vicentinos, que fazem tanto bem à igreja, tanto bem aos necessitados. Essa é a igreja de Cristo, essa é a vida dos santos, é os pontos da vida dos santos. Você pode viver esses pontos e chegar pertinho do que os santos viveram. Que Deus te abençoe e te guarde. Esse foi Lições da Vida de um Santo, São Vicente de Paulo.